Então eu me apresento. Obrigada, Fábio. Meu nome é Lenira Valadez. Há bastante tempo estou aí praticando, participando de oração em conjunto, fazendo palestra, dirigindo sessões, sou vidente também. E nesse ciclo que versa sobre o Apocalipse, essa é a terceira palestra. A primeira, o Sampaio fez um apanhado da simbologia. Na segunda, a Kátia fez um apanhado da corrupção e da restauração. E eu vou falar hoje sobre a entrega do Evangelho Eterno, né? E aí vou pedir, acho que é aqui, isso. Para a gente falar sobre isso, não tem como não resgatar... Ai, cadê o copinho? Não acho, achei o copinho. Não tem como nós não resgatarmos a história. Não é possível você falar de modo inteligente, de modo coerente sobre... Vocês querem que apague aí também? Ou assim tá bom? Tá. De modo inteligente, de modo coerente, falar sobre a entrega do Evangelho Eterno de modo inteligente, de modo coerente, se nós não fizermos um apanhado histórico. Esse apanhado histórico vai ser bem breve, bastante breve, tá bom? Então, esse trecho que eu coloco aqui, ele é... Que tristeza. Algum menino que tire e põe esse negócio só para ver, porque eu quero esse... ele está funcionando agora, testei ele agora. Queria um negocinho vermelho. O laser. É uma abertura que existe no Grandes Iniciados e ele fala, assim, com muita propriedade, o seguinte fato. Eu posso contar isoladamente, conversar, escrever, analisar isoladamente a história política de um povo, social de um povo. Eu ainda digo que não muito, porque os povos são entrelaçados, mas se eu quiser eu posso analisar isoladamente a história socioeconômica, cultural, etc. de um povo. Mas, se eu fizer isto com relação à história doutrinária, ele chama de história religiosa, se eu fizer isso com relação à história religiosa, eu teria uma falsa ideia. Obrigada. Sempre tem um menino que faz isso. Obrigada. Porque só é verdadeira a história religiosa da humanidade. O Edouard Cherré, ele é muito inteligente e tem uma perspicácia histórica muito interessante. E ele está coberto de razão. Porque não existe mestres ou religiões, entre aspas, ou informes divinos, que tenha vindo para esse planeta desconectado um do outro, né? Aí o Polidoro vai dizer o seguinte, que a ciência esotérica, o que é a ciência esotérica? É esse conjunto de conhecimentos de verdades divinas. Que conjunto de conhecimentos são esses? É aquele que fala sobre a nossa origem por emanação, que fala que nós somos sujeitos à evolução, que a evolução é o desabrochamento das virtudes divinas que nós temos em nós por sermos emanações divinas, que fala da encarnação e reencarnação, da sagrada finalidade que é a reintegração ao princípio e do instrumento da revelação. E por que era esotérica? Porque a vida inteira foi esses conhecimentos e mais a prática da revelação, das mediunidades, ocorreram sempre fechadas dentro dos templos, porque sempre foram perseguidas de morte, né? E aí, o Polidoro fala o seguinte, ó, desde quando existe revelação e mediunidade no planeta? Desde sempre. Mas, com o advento da raça adâmica, começaram a vir os primeiros servidores mediúnicos de maior importância. Por que isso? Então, vamos ver o que é essa raça adâmica e a raça evita. Quando um planeta é construído por um Cristo, como é o nosso caso, todos eles,
são os verbos divinos que plasmam na luz divina que é emanada de Deus o surgimento de um outro planeta, há todo um conjunto de espíritos que são emanados para iniciar a sua evolução naquele planeta. Começa no astral do planeta e depois para o plano sólido. Esse conjunto de espíritos que inicia a sua evolução nesse planeta é a raça primitiva, que na Bíblia judeu-cristã aparece como Eva. Eva é uma simbologia, né, de raça primitiva. Ora, existe nesse imenso espaço sideral nosso uma constelação chamada constelação do Cocheiro, que entre milhares de estrelas tem uma estrela, a estrela alfa dela, que é chamado de Capela. Esta estrela Capela tem vários planetas em volta dela. Um destes planetas estava há mais de 240 mil anos, 480 mil, nunca sei, gente, não importa também, passando por uma fase de renovação planetária. Ela iria entrar numa fase de renovação planetária. E espíritos que lá habitavam não tinham condições morais de continuar no planeta. Então foram retirados de lá e trazidos para a Terra, que estava na época das cavernas. Tem um livro que eu recomendo a todos, chamado Exilados de Capela, do Edgar Morin, vale muito a pena ler. Esta é a raça adâmica, que é o Adão que aparece no Gênesis, né? Não são um homem e uma mulher, são duas raças. Muito bem, estes, embora fossem degradados moralmente e doutrinariamente, já tinham um desenvolvimento espiritual maior, um desabrochamento de perispírito e de faculdades mediúnicas. Vieram ser aqui os grandes profetas, os grandes missionários, os grandes entregadores de verdades divinas também, tá? Cadê o negocinho? Tudo bem. Então, o que nós vamos ver? Que a história da ciência esotérica, a história do conhecimento, deste conhecimento que veio sendo entregue, ele, na verdade, é a própria jornada da revelação em todos os tempos, através de todos os tempos, tá? O primeiro registro que a gente tem da entrega dessas verdades divinas, que eu falei agora há pouco, registro mesmo, escrito, está na primeira Bíblia, chamada Mãe dos Livros Sagrados, que é que chegou até nós pela cultura dos povos maias, lá dos Atlantes, lá os habitantes da península de Yucatán. Então, o Polidoro vai dizer o quê? Que essa sabedoria antiga era totalmente ocultista, ela era escondida, não era aberta a todos. E ela era ultra alegórica e simbólica. Eu trouxe só um trecho, só para vocês verem como é realmente difícil de ler nos livros sagrados antigos. Ele está falando do começo do mundo. Na verdade, ainda estava quieto. Na verdade, estava silencioso, estava quieto. Na verdade, estava calmo. Na verdade, estava solitário. E também ainda estava vazio o útero do céu. Se a gente pegar no Gênesis, é a mesma coisa. E no princípio nada tinha, nada existia, não havia luz, não havia escuridão. O que é não haver luz nem escuridão? Se não há luz, tem que haver escuridão. Se não tem luz nem escuridão, não tinha dia, o dia à noite, não tinha nada. É o mesmo começo, né? Mas muito difícil de entender. Então, nestes livros sagrados, é bastante difícil de a gente pensar esses informes divinos que foram sendo entregues. Muito bem. Este trecho aqui também é dos grandes iniciados. Eu não vou falar deles todos, porque não é o escopo dessa palestra. Vou pegar o que eu preciso para chegar no Evangelho Eterno. Mas ele vai dizer que Rama inicia, ele revela só os aspectos do tempo, a parte formal, a parte de organização. Krishna e Hermes vão trazer as suas chaves, por isso que é Krishna e Hermes que eu vou pegar. Depois Moisés, Orfeu e Pitágoras, o seu interior, a sua prática. E Jesus, o santuário, ele vai culminar. A gente vai ver que costurando todas essas verdades divinas, essas entregas, por que acontece? Todo o planeta tem um programa, um planejamento, como a gente faz um planejamento para a empresa da gente.
tem um planejamento. Os Cristos, providência divina, planeja quando que essa humanidade vai receber este informe. Quando que vai receber este informe? O que precisa ocorrer? Precisa ter uma cultura incipiente, precisa ter uma filosofia nascente. Então, e aonde? Neste ponto, neste ponto e neste ponto. Isso sem pensar, isso pensando, aliás, que pode haver corrupção. E é o que ocorre, né? Cada vez que é entregue as verdades divinas, o grande mestre sai da carne, em pouco tempo se corrompe o que ele fala. Ora, mas neles todos, com essas dificuldades alegóricas e simbólicas que a gente tem que descobrir o que está sendo escrito lá, há um fio que liga todos esses grandes mestres e essas grandes verdades, que são as verdades mestras invariáveis em sua essência. Elas são variáveis na sua forma. Uma hora é o fogo que representa Deus, outra hora é não sei o quê. A simbologia é variável, mas a essência não é. Então, o que é que costura todas essas iniciações? Essas verdades invariáveis. Agora, esse fio invisível que perpassa toda a história trazida, que são essas verdades mestras invariáveis, este fio ele vai passando sobre um tecido. Este tecido é formado por um código moral e as mediunidades, a revelação, a comunicabilidade entre os planos da vida. Ou seja, estes grandes mestres vêm trazer essas verdades e a sua vida contada é a vida da revelação praticada. Então não existe a entrega das verdades sem que junto com elas venha um código de moral, tenha o formato que tenha, um código de comportamento, assim, foi os 8 caminhos de Buda, o meu dourado caminho do meio de Krishna, os niyamas e yamas dos Vedas, e assim por diante. E os 10 mandamentos com Moisés. E a prática da revelação. Este é o tecido sobre o qual este fio invisível costura todas as grandes revelações, todas as grandes entregas de verdades divinas. Vou começar com Rama. Rama vai ser o grande organizador social e doutrinário da raça ariana, uma raça que cultuava vários deuses, o motivo não interessa nesse momento, e ele vem e institui o culto do fogo sagrado. Aí ele fala, puxa vida, que coisa boba. Não, não é uma coisa boba, porque o culto do fogo sagrado, ele representava o Deus invisível, sem nome e sem forma. Então ele vai pegar um povo que tem todo um formato de culto idólatra, porque tinham vários deuses, cada clã o seu deus, a forma do deus, então uma idolatria generalizada, e ele vai distraí-los ou vai tirá-los dessa concepção, concebendo para Deus o fogo não tem forma, né? O fogo não tem forma. E o fogo, quando eles olhavam para o fogo, eles lembravam do Deus inominado, sem nome e sem forma. E a história dele vai estar escrita no Ramayana, uma das primeiras Bíblias, e ele vai falar, cuidai do fogo divino, ou seja, cuidai deste conceito, desta verdade divina, porque se ela se apagar, eu voltarei. E ele realmente volta toda a história dele pautado pela revelação, sonhos e visões, vários sonhos, várias visões, a história toda de Rama. Rama vai ser citado em todas as grandes iniciações, no Egito, na Índia, na Pérsia, na Grécia, em todos eles Rama vai ser citado, foi o grande iniciador. Aí a gente vai dar um pulo até a Índia. A Índia, Rama deixou o povo ariano implantado no centro da Índia, né? A história de Rama aparece nos Vedas. Aí vem Krishna, vem trazer as chaves. Dos livros antigos, é o que escreve de forma mais direta e você pega as chaves que eu falei, de emanação, de evolução, sagrada finalidade, reencarnação e mediunidade e comportamento, é no Bhagavad Gita. Então ele vai trazer lá,
Deus não tem uma forma visível e manifesta. Deus não tem uma forma visível e manifesta. Ele é imanifesto. Quando que ele se manifesta? Quando ele gera tudo que existe. Como é que ele gera tudo que existe? Por emanação. Olha lá, a emanação que dá a todos os seres. Ele vai falar da reencarnação. Olha, do mesmo jeito que eu pego uma roupa que está velha e troco, o espírito também, após abandonar corpos gastos, se reveste de outros corpos novos. Todo o ensinamento dele está dentro do Bhagavad Gita, que chama-se o Sublime Cântico, Divino Cântico, Sublime Cântico, que é um livro que está dentro do Mahabharata, que é a grande epopeia, conta a história do povo hindu. Ele vai falar também de qual é o objetivo da vida, ó, é libertar-se do renascimento e da morte, ou seja, o espírito tem que evoluir até que não precise mais encarnar. E quando é que ele faz isso? Quando ele volta ao manifesto. Olha lá, aquele que é dito em manifesto, que é o princípio, é a nossa meta suprema. A história toda dele, calcada em cima das mediunidades, sonhos e visões de Krishna, sonhos de Devaki, transfiguração de Krishna, como aquela transfiguração que aparece de Jesus, por isso que ele passa pela história como o Deus Krishna, né? E ele fala também, ó, quando a virtude, ele já é reencarnação de Rama. Quando a virtude declina no mundo, eu me apresento na terra de idade em idade para restabelecer a virtude. E ele vai ter que voltar como Hermes. E aí nós vamos para o Egito. No Egito vamos encontrar Hermes Trismegisto, 3 vezes sábio, né? O que vai acontecer no Egito? O Egito, Polidoro diz que o livro dos mortos é continuação, praticamente, da Popol Vuh, que a raça egípcia, né, a cultura egípcia, é uma continuidade da cultura atlântica, né? E totalmente fechado, os conhecimentos doutrinários, para se entrar num templo egípcio, para ser um educando, um neófito, que ter acesso às verdades divinas, você passava por provas mortais, você podia perder a vida. E o ápice da sua iniciação era quando, terminados os conhecimentos todos, os estudos todos, você ia ter uma experiência mística, um contato mediúnico. Dependendo do tamanho, da profundidade desse contato, era o grau que você tinha. Claro que Hermes vai se submeter a todo o processo iniciático, ele vai estudar, vai fazer tudo normalzinho, e ele vai ter a sua visão, só que ele é um Cristo. Então a visão dele, a experiência mística dele, vai do máximo de trevas ao máximo de luz. O planeta é dividido em 7 céus espirituais, o mais interno ao planeta são os céus da subcrosta, divididos aí em 34.000 subfaixas até os mais gloriosos. Então, quando Hermes vai ter a sua visão, ele vai de cima a baixo. Ele vê desde a emanação, ele vê a emanação dos seres, ele vê a evolução dele, a evolução dos seres, e ele vê a sagrada finalidade dos seres. E ele relata a visão de Hermes. Depois de Hermes, o ápice a formatura de um educando dentro de um templo egípcio, né, era não mais a sua experiência mística, mas sim ele ouvir a visão de Hermes, era contada para ele. Os conhecimentos estão aqui na tábua de esmeralda do Livro dos Mortos, outras 2 Bíblias da humanidade. Ele vai dizer, olha, estou vendo as centelhas que descem de plano em plano, em cada encarnação adquire um novo sentido, falando de encarnação. Homens são deuses mortais, por quê? Nós não somos deuses em fazimento, em crescimento, só que estamos sujeitos à encarnação e reencarnação, então somos deuses mortais. Quando atingimos, no mínimo, a faixa crística, desabrochamento, primeiro nível de união com o princípio, os deuses são homens imortais, porque fomos homens uma vez, e hoje não somos mais, somos imortais, né? Assim é que ele dizia.
Ele diz, essas mesmas centelhas voltam, são luminosas. Se Elias virá ainda de novo, restabelecerá, só se restabelece o que foi corrompido. Mas, mesmo que não tivesse corrompido, deveria ser completada a Bíblia, porque ele disse aqui, eu tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Então, deveria haver uma continuação de informes de qualquer modo, ou por corrupção, mas se não fosse por corrupção, no mínimo, por complementação de informação. Muito bem. Nestas alturas, a gente tem, pelo menos, não estava pronta, mas todos os acontecimentos para terminar a Bíblia judeu-cristã. Um dos mais importantes livros sagrados da humanidade, apenas porque contém mediunismo do primeiro capítulo ao último capítulo. Ela conta a história da manutenção do profetismo, do mediunismo no planeta. É o maior livro profético deste planeta. Ninguém poderia deixar, pelo menos, de ler o livro dos Atos. Seu Oswaldo diz que o maior livro dos médiuns que nós temos no planeta é o livro dos Atos dos Apóstolos, que é fantástico, tá? Aí, nessas alturas, tem uma Bíblia a mais aqui, mas eu tive que colocar, quem assistiu uma palestra do Milton, eu peguei essa figura aqui, lá da palestra dele, já estava pronta, porque que eu ia fazer, né? Tudo bem? A essas alturas, a gente tem todo esse histórico aí já no planeta. Todos esses livros sagrados aqui, ó, só nós não temos esse aqui, ok? Nós não tínhamos esse aqui ainda, porque é bem depois de Jesus, tá? Então, o caminho lá, Popol Vuh, Ramayana, Zendia-Avesta, Tábua de Esmeralda, Livro dos Mortos, os Vedas, Bhagavad Gita, Torá, o Código de Manu, o Evangelho de Buda, Talmud, a Bíblia Sagrada. Então, o planeta estava preparado para entrar naquilo que estava profetizado por Isaías no capítulo 11, versículos de 1 a 6, eu acho, não me lembro, vai aparecer aí, que é a nova era do planeta, o novo momento do planeta, o novo ciclo evolutivo do planeta, do qual nós passaríamos da infância, da juventude para a maturidade espiritual. O planeta que até então era um planeta de encarnações expiatórias, encarnações bastante, praticamente expiatórias, passaria a ser um planeta que serviria para encarnações de missões e provas. Aliás, era de... Acabei de falar. De expiações e provas, e passaria para um planeta de missões e testes, apenas testes, missões, onde a evolução seria mais reta, mais direta, mais rápida, né? Então, em Isaías está escrito isso, e será um tempo de paz e ventura, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com cabritos se deitará. Oh, olha que bonitinho aqui o leãozinho com a ovelhinha. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Eu não precisarei de, A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Não será carnívoro, E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, da cobra. E a desmamada colocará as mãos na cova do basilisco. Essa é a imagem, Não se fará mal nenhum, dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 6 a 9, capítulo 11, 6 a 9. Tudo prontinho. Nessa época de Jesus, é a única em que nós temos 2 Cristos no planeta. João Batista é um Cristo, e Jesus. Os 3 pilares assentados por Moisés, aos trancos e barrancos foram construídos, foram mantidos.
Jesus edifica, completa, reafirmando os 10 mandamentos, reafirmando os dons e completando com a generalização dos dons mediúnicos para toda a carne. Tudo uma maravilha. Vamos para a nossa Jerusalém celestial. Porém, alguma coisa estava estranha. Porque no Apocalipse tinha o seguinte: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Ora, então viria um novo livro. Mas ainda, esse livro poderia ser para complementar as informações, né? Então, tinha aí uma promessa. O Sampaio deve ter dito que no Apocalipse a gente encontra, na simbologia apocalíptica, toda a história doutrinária do planeta e toda a advertência do que poderia acontecer. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho, que é o Evangelho Eterno. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E eu tomei o livrinho, é João, né? Que está falando. Da mão do anjo, e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, meu ventre ficou amargo. Por quê? Porque era um livro que ia trazer informes divinos. Doce de se conhecer. Quem não fica maravilhado em se reconhecer uma centelha divina, uma semente divina, com todas as virtudes divinas? Quem não fica maravilhado em saber que brilhará como mais do que todos os sóis juntos? Que será um dia onisciente, onipresente, onipotente? E amargo, porque ele diz, mas é tua responsabilidade. É você que tem que se construir. E como você se constrói? Seguindo uma moral, que para nós no Ocidente, nos 10 mandamentos, praticando os dons. A responsabilidade é tua. Poxa, como isto é duro, como isto é amargo. Por isso amargo no ventre, não é? Aí, a vaca foi pro brejo. O que aconteceu? O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro da lama. Está em Pedro 2:22, que foi o que foi a palestra da semana passada. A grande corrupção da doutrina entregue por Jesus, né? Restaurada e completada por Jesus. Tudo aquilo, mais de 240 mil anos de informes, escorreu pelo ladrão. Isso aqui está, Confissões de Corruptor. Ao findar o primeiro quartel do século IV, 300 e pouco, já afinava, você já não tinha mais, por todas as partes, nas voltas do Mediterrâneo, sobre os impulsos romanos, a graça e a verdade trazida pelo Cristo. Já não estava mais presente. A grande eclosão mediúnica do Pentecostes, que os primitivos discípulos faziam questão de estender pelo mundo afora, até as extremidades da terra, teve fim precisamente onde o catolicismo romano teve começo. Iniciada a vigência de Constantino, caducou a vigência do batismo de Espírito. Até aqui, vitória, oh meu Deus, do cavalo preto. Como isso foi feito? Forjando uma religião, como ela foi forjada? Um pouco de cleresia levítica, um pouco de paramentações jupiterianas e bastante força imperialista. Eis a nova ordem imposta no lugar do batismo de Espírito. Nada de documentos, ninguém podia ler Bíblia, bom, não tinha, nessa não é nada de documentos. Nada de informes básicos, ninguém teria direito a ler e a se informar. Tudo adstrito aos rituais, não sei se eu perco esse negócio aqui, aos salamaleques que deveriam render ao império a sujeição e o dinheiro dos reis e dos povos. Tudo corrompido. Aquele livrinho que deveria ser de informações, vai ter que ser de restauração.
a Kátia deve ter feito, eu não vi, todo o histórico. Anos de trevas absolutas no planeta, um duro renascimento, humanismo, iluminismo, renascentismo, toda a reforma, ensinar o povo a pensar de novo, a pensar por si, a começar a questionar, a verter a Bíblia para a língua dos mortais, a questionar o poder papal, a questionar... Bom, séculos de preparação para desmontar tudo aquilo que o cavalo preto tinha montado, né? Até que, condições postas, volta Elias. Jesus não disse? E Elias voltará e restaurará todas as coisas? Volta Elias, ele volta antes, viu? Antes, já como Francisco de Assis, para falar dessa época. Volta como João Hus, e aí como Kardec. E o Polidoro, ele mesmo diz, para começar... Tem um negócio aí que, né? Para começar o trabalho messiânico de restauração, aqui, gente, não é para começar o trabalho inteiro de restauração, mas ele está falando das mediunidades, porque ele mesmo veio como Francisco de Assis, né? Da restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus, Elias entregou o Espiritismo, que, como não podia deixar de ser, é moral divina, é mediunismo instrutor e consolador. Então, as bases todas da mediunidade entregue, o livro Pentateuco de Kardec, 5 livros básicos dele, do lado esquerdo é o Livro dos Espíritos, é o mais antigo que eu consegui, do lado direito aqui, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno. Ele monta todo o calabouço, a infraestrutura necessária para poder vir o divinismo. Polidoro não precisou ensinar sobre mediunidade, não precisou ensinar sobre revelação, sobre reencarnação, sobre os fundamentos básicos. Os fundamentos básicos estão todos ali, tá? Estão todos aí no divinismo. Porém, estava completo? Não estava. Obrigada. O que acontece aqui? Tem uma pilinha vazando. Então tem que trocar o negócio. A pilha. Tá. Então, lá em Obras Póstumas, Moisés... É interessante, que eu só fazendo as obras que eu atentei uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês. Kardec começou a obra dele já homem feito, já um senhor, né? Então não dava tempo, nem biologicamente, e não dava tempo pelo contexto da época, porque a Igreja Católica ainda era muito forte. Tanto que, não podendo queimar não deixa de ser, queimar Kardec, ele fez lá a queima dos livros dele no Alto de Barcelona. E foi muito engraçado, porque Moisés falou assim, olha, Kardec falou assim, para o Espírito da Verdade, eu tenho como impedir legalmente essa queima. Aí o Espírito da Verdade falou assim, não, deixa, vai ser mais importante, o marketing que vai ser feito disso vai dar nome, visibilidade à nova doutrina. Lá na Obras Póstumas, um aviso, ele tem 2 avisos que ele vai voltar. Nessa existência não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Aurora, começo. Você não vai ver a obra toda terminada. Terás que voltar, reencarnado no outro corpo, para completar o que houveras começado. E então, você vai ver tudo frutificado. E aí, o Espírito da Verdade disse, olha, você vai vir para cá e não, sais minerais, não permanecerás muito tempo entre nós. Vai vir em outras condições, mas, olha aqui, que vai te permitir trabalhar desde cedo. Só hoje que eu vi isso aqui, desde cedo. O Polidoro começa a trabalhar com 17, começa antes, com 6, 17, 11 anos. Na verdade, ele se inicia aos 7, quando ele é pedido para ele ler 7 vezes o Evangelho de João.
Aí, aos 11, aos 17, ele escreve o que fizesse o batismo no Espírito Santo. Só que no depoimento dele, ele diz assim, já no mesmo livro, há uns 6 anos estamos pensando, então começamos a escrever. Então, ele começou com 11 anos. Né? 1910, encarna Oswaldo Polidoro. Para completar, Kardec desencarna e recebe a seguinte ordem: filho Elias, arregimenta a turma servidora e parta para a terra do Cruzeiro do Sul, porque lá na Atlântida redescoberta, onde entregaram a Bíblia Mãe com o nome de Popobuc, entregarão a última, que se chamará Evangelho Eterno, prometido no Apocalipse, capítulo 14, versos de 1 a 6. Que a gente fez o histórico. Aqui está ele, para quem não conhece, muito querido. Com a restauração do que Deus entregou por Moisés e Jesus, viria a seguir o Evangelho Eterno. Quem é que restaurou o que foi entregue por Moisés e Jesus? O Kardec. Porque o Kardec também falou na lei. Não tanto quanto Polidoro, né? Mas ele fez o primeiro Pentecostes e Jesus o segundo. Então, depois disso, depois da restauração do profetismo viria o Evangelho Eterno, o de Deus, a chave iniciática total que Deus só veio a prometer no Apocalipse. E aí, é entregue o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno não é um livro, porque um livro não é eterno. O Evangelho Eterno é o conjunto de verdades divinas. Podia estar escrito no formato de livro, podia estar em pedra, podia estar como está em CD, podia estar escrito no ar, se a gente tivesse isso. Não é o livro, é o conjunto de informes divinos. E aí, o palminho, ele dizia assim, a essência do Evangelho Eterno está neste palminho. Os 4 itens básicos. Deus, ele resgata de novo, com todas as palavras, sem simbolismo, sem alegorias, de forma direta e profunda, porque o Evangelho Eterno veio para restaurar, para complementar e aprofundar todas as verdades divinas entregues no decurso destes 240 mil anos. Princípio como essência divina, que por ser essência divina, só podia ser onipresente, só podia ser onisciente, só podia ser onipotente. Este princípio divino origina a todos, sustenta a todos, porque nada há fora de Deus. Quando eu digo eu emano de mim um filho, por isso ele tem as minhas características biológicas, eu emano fora de mim. Deus não emana fora de si, porque não há um fora de Deus. Ele sustenta porque nós estamos nele mergulhado. Por isso ele é sustentador. Né? E destina. Por que destina? Porque todos nós vamos desabrochar o Deus que somos para voltar ao seio divino em equidade vibracional, como se fosse uma gota do oceano, tirada do oceano, o que não é, nós não somos, mas pudesse voltar sem perder a consciência de que é uma gota. Mas agora, sendo tão extenso quanto o oceano é. E qual é o destino? A reintegração total. O espírito e a matéria, então não é só o espírito e a matéria, o mundo e as humanidades, e todas as leis retornarão à unidade essencial. Por que todas as leis retornarão? Quando toda a humanidade e um planeta se reintegra, leis são relativas, depende de tempo e espaço. Se reintegram, não preciso mais de lei. Nem do planeta da Terra, nem as espirituais, de karma, de registração, não preciso mais. Voltei, então se reintegra, tá? Se deixasse, pode deixar, eu vou agora sem ele ou com ele. Se deixasse de emanar, de manifestar ou de criar, nada haveria sem ser ele o princípio onipresente. Ou seja, se ele não emanasse, o que existiria? Ele, preenchendo tudo e tudo. Preenchendo também é uma palavra muito ruim, né? Só ele. Tudo
é questão... essa coisa é muito interessante. Como o princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação. Ou somos Deus e manifesto, portanto com possibilidade de manifestar, ou somos centelhas manifestas. Só existem essas duas condições. Ou Deus e manifesto, portanto pode com poder de manifestar, ou a manifestação, tá? Tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Filha da mãe, você me paga. Aí ele vai falar da emanação, né? Olha lá, Espírito, Filho, tá bom. Detesto falar sem esse negócio. Olha lá, Espírito, Filho, quem é? Todos nós. Somos o quê? Centelhas emanadas, não somos criadas. Porque quando a criação pressupõe manipular algo fora, por isso que fala Deus fez do barro. Fez fora. Eu não tenho mais as qualidades de quem me fez. Eu não guardo relação com quem me fez. Eu não participo da condição de quem me fez. Eu sou separado. Por isso que ele fala, não criadas. Contém todas as virtudes divinas em potencial. Para quê? O que eu faço com ela? Vou desabrochá-las aonde? Nos planetas sólidos e nos planos espirituais. No seio de mundos e das humanidades, das encarnações e desencarnações. A gente evolui do lado de lá. Até quando? Até retornar a ser Deus em Deus. Desabrochou, voltou. Unas ou Espírito e Verdade. Jesus não falou, Deus é Espírito e Verdade e quer que assim seus filhos venham a ser? Olha lá, até ser Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Quer dizer, ninguém vai ser relativo. Filho de Deus, seremos sempre, somos emanações, mas não seremos relativos a vida inteira, né? Esta sabedoria foi ensinada pela antiguidade, está lá, tá? Jesus é o verbo exemplar, que eu ainda vou falar sobre isso. De tudo, ele exemplifica tudo que deriva de Deus e volta a Deus. Vai falar do carro da alma, que é esse corpo perispiritual que carrega a centelha pela evolução, por isso o carro da alma, né? Carro do espírito, que só serve para nós enquanto estamos evoluindo, enquanto não voltamos a ser Deus em Deus. O seu destino é tornar-se brilhantíssimo até que um Cristo uno não precisa mais dele, né? Tudo vai aumentando luz e glória até vir ser divindade total, união total. Vai falar da matéria. A matéria é emanação divina, porque ele emana a luz divina e os Cristos agem sobre ela para que haja a matéria sólida. Veio trazer a física dos 9 estados. A matéria é essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível que se apresente, ferramenta de trabalho para o espírito. E aí, ele vai falar do mediunismo de um modo como Kardec não fez, resgatando na única grande Bíblia da humanidade que é profética, do começo ao fim. Então, o mediunismo de Polidoro, que ele vai colocar no Evangelho Eterno, é calcado na Bíblia. Então, ele elenca 14, 17 itens mediúnicos, né, que falam das mediunidades na Bíblia, e ele fala lá, adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes de encarnados ou desencarnados. E o façam pensando na lei de Deus. Mediunismo sem moral é caminho, é tobogã, sabe aquele tobogã que você vai errar? É tobogã para subir crosta. Mediunidade, porque não usar uma ferramenta é uma coisa, usar uma ferramenta para o mal, malversar uma lei divina, mas gente, passa óleo no tobogã, joga água, e se lança que você vai retinho para subir crosta, não tem escapatória, né? E olha que ainda põe uma giletinha lá que é para doer. Eu pensei, você falou, eu senti. Põe uma giletinha assim que é para doer, antes de chegar lá, tá ok? E o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental
para o uso correto é limpeza de consciência. E aí ele coloca, ó, quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo que toda a carne profetizasse, que eu peguei aqui. Ele vai colocar uma série deles, vai colocar Joel, derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Aqui, cuidado, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. E a advertência de Jesus: aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. O que mais o Evangelho Eterno traz? Ele vai pontuar, olha, Jesus falou na lei, Jesus resgatou a lei, Jesus confirmou a lei, e pega as falas de Jesus da lei. Vai e viva a lei, da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem as vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade, não sairás dali até o último ceitinho. Ele vai mostrar que Jesus bateu forte quando tinha que bater, bateu contra as cleresias, como Jesus tratou os padres. Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas. E divinistas também, hein? Espíritas, divinistas, pode completar, tá? Que vos postais nas portas do templo da verdade, não entrais, e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos estes crimes respondereis. Aí ele resgata a forma correta dos 10 mandamentos. Tem lá, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus, aponta para o monoteísmo e para o monismo. Não farás imagens quaisquer para as adorar. Essa é o maior absurdo desse planeta. É só pegar a Bíblia e ir lá. Primeiro, um dos mandamentos. Não farás imagens de nada que ande sobre a terra, de nada que esteja sobre as águas, de nada que esteja nos ares, para as adorar. Existe esse mandamento nos 10 mandamentos da igreja? Não, não existe, né? E este aqui, não desejarás o que é do teu próximo, também não existe. Existe não desejar a mulher do teu próximo. Vai na Bíblia, gente. O Polidoro falava assim, pense com a sua cabeça. Para pensar tem que ler, tá lá. Não desejarás o boi do seu próximo, o carro de boi do seu próximo, a vinha do seu próximo, a mulher do seu próximo. Percebe? Aí pegaram só a mulher. Só a mulher. Então ele vai trazer o formato correto da lei de Deus para o Evangelho Eterno. E ele vai dizer, com o Evangelho Eterno, nós cumprimos novamente Joel 2,28. Cumpre com Kardec e cumpre com ele de novo. Cumpre Joel 2,28 também. E vai fazer a coisa outra coisa muito importante, posso falar mais importante, mas muito importante. Por quê? Porque se teve a figura que mais foi corrompida, e que maior crime, que ele chama da segunda crucificação de Jesus, foi o que a igreja fez com Jesus. Transformou em salvador gratuito de terceiros. Um espírito que passa por cima das leis divinas. Que passa por cima da justiça divina, do mérito, do karma. Né? Então, agora eu precisava muito que isso funcionasse. Um negocinho aqui, um milagrinho aqui ia bem, né? Então... um efeito físico aqui é bem agora. O que ele diz que Jesus é? Primeiro, é um verbo exemplar. Tá ok. Ele é verbo exemplar do quê? Alfa e ômega. Então, ele representa o quê? Tudo aquilo que foi emanado de Deus e voltou a Deus.
Onde que está essa representação? Ele não encarnou por inseminação humana. Cadê esse negocinho? Você tem que me dar aqui. Por que você não falou antes? Acabei de pegar, meu. Acabei de ver que eu tava aqui. Aqui. Ai, graças a Deus. Sabe o que acontece? Gente, sabe o que é? É mania de professor, né? De quê? Daquilo, onde que está o que volta a Deus? Lembra que está escrito lá, a manjedoura é mais importante, o túmulo vazio é mais importante que a manjedoura? Porque quis simbolizar isso, que espírito e matéria volta a Deus. Por isso que Jesus é o alfa, a primeira letra, e o ômega, a última letra, começo e fim. Porque ele representa tudo que vem deriva do princípio, ele retorna. Mas ele é o exemplo de comportamento. Daquele que se sujeita às leis divinas para mais depressa retornar ao seio divino como no total. Ele é exemplo porque representa a lei vivida. Ele representa o espírito e a matéria, derivando de Deus e retornando a Deus. E os dons do Espírito Santo cultivados e generalizados, com esplendorosa grandeza. Então, ele coloca, ele retoma, ele recupera a função messiânica de Jesus. E o papel dele, ele é exemplo a ser seguido. Isso é uma das coisas mais importantes que consta no Evangelho Eterno. Ok? Com isso, com a entrega do Evangelho Eterno e orações prodigiosas, Deus cumpre o prometido em Apocalipse 14, 1 a 6. Está aqui. Vitória do cavalo branco. Vitória. Ele não saiu para ser vitorioso? E olhei, eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso para vencer. Vitória do cavalo branco. Vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Vitória do cavalo branco. Vitória do cavalo branco. Está iniciado aí o reinado daquele que julga com a vara de ferro. Estamos no reinado dele. Ok? Completa-se o fio invisível da história. Todas as grandes Bíblias, todo aquele trabalho terminado. Restauração completa. Evangelho eterno colocado. Promessa apocalíptica cumprida. Qual que falta aí? Também tem que ficar gravado. Quando fiz a codificação para entregar o Espiritismo, eu tive que não deixar tudo para não colidir com a besta romana e sair mais Inquisição, mais noites de São Bartolomeu, massacres e mais massacres. E por isso ficou dito também que eu devia voltar para terminar tudo, a tarefa desse ano. Mandou ele, então, depois que eu desencarnei, convocar os trabalhadores das 11 grandes ilhas antigas, vindas num curso de mais ou menos 540 mil anos, e no mar para a terra do Cruzeiro do Sul, a Atlântida descoberta, aonde eu entreguei o primeiro documento iniciático, a primeira universidade do mundo, viria entregar a última, o Evangelho eterno de Deus, e tentando dividir, como está escrito em Apocalipse 14, 1 a 6, aonde Deus diz para vocês ser vírgula. Mas os que querem ouvir, porque o maior número não só não quis ouvir,
como perseguiu massacradamente, inquisitorialmente, contra o desígnio divino. Patriquismos é que fizeram isso. O judeu, o católico e o falso profeta protestantismo saíram dele. Eu vi, reencarnei na tela do Cruzeiro do Sul. O pessoal, quando fala em Cruzeiro do Sul, pensa muita coisa que de fato não é isso. Em primeiro lugar, não dá nem para ver, tem as 5 estrelas. E depois, qualquer moço sabe que conhece geografia, que a constelação do Cruzeiro tem 64 corpos celestes. Esse é que é o problema. Mas a poesia entrou aí. Poesia é poesia. Tá bem? Agora, para que fique também aí gravado. Por que reencarnei? Para terminar tudo, restaurando tudo. E eu não poderia fazer isto, escrever mais de 100 livros. Livretos per minha conta. Boletins de 4 páginas, escrevi 3.804 títulos. Eu diria que, num documento histórico, registrar isto que ela vai ver aí. Espero que entenda quantos cultos vieram, quantos emissários de Deus, quanto trabalho, quanto custou para tanta gente fazer tudo para que depois de tudo isso eu pudesse vir para colimar tudo, entregando a vida final de Deus e mandando de mim. Pois é, nada melhor do que ouvir na voz dele, né? Super importante. 2 coisas que eu queria falar. Aqui, onde foi, na Atlântida, foi entregue a primeira Bíblia Popol Vuh, e o Brasil é a Atlântida redescoberta, que subiu dos mares e foi entregue a última Bíblia, que é o Evangelho Eterno, desta fase da humanidade, dessa fase, né? E quando ele fala em 3.000 folhetos, eu não me lembro o ano que é isso, mas foi muito mais de 5.000 folhetos e livretos, né? Essa foi a história que a gente contou aqui para vocês, de uma promessa que está feita por Deus na Bíblia, que é a entrega do Evangelho Eterno. Seria entregue de um modo ou de outro, poderia ser entregue por causa da corrupção, ou poderia ser entregue apenas para complemento e aprofundamento. Precisou ser pelos dois, né? Que nós tenhamos em mente que divinismo não pode ser uma religião, não pode ser um ritual, não pode ser um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas. Mas divinismo é um modo de vida. É divinista aquele que segue os 10 mandamentos, é aquele que pratica os dons, ou participa de onde se pratica os dons decentemente, que aprende para ser um espírito forte e que exerce a bondade para ser um espírito de paz. E que tenha como foco nunca fazer o mal ao seu irmão, fazer todo o bem que pode e saber que seu objetivo, o objetivo da existência é a sagrada evolução. É voltar a ser Deus em Deus. Que tem como parâmetro para isso o comportamento de Jesus, baseado na vivência dos 10 mandamentos e na prática dos dons mediúnicos. Divinismo é um modo de vida. Não é uma seita, não é um lugar, não é um livro. C'est fini. Alguém queria comentar?